seja bem-vindo a mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu sou a Raíssa Lomonte e hoje a gente vai falar desse cenário competitivo atual em que as ferramentas tecnológicas são fundamentais para o sucesso de agricultores e pecuaristas no nosso setor agro. E uma nova tecnologia surgiu no mercado brasileiro para proporcionar a realização de análises de alimentos e outras amostras orgânicas em tempo real e sem o uso de laboratório por meio do método de emissão de radiação eletromagnética. A gente vai entender agora como isso funciona com o nosso convidado, o Carlos Marim, que é diretor da Weitec Brasil. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Raíssa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a sua presença e já começa falando para a gente, então, como funciona a Weitec voltado para o segmento do agronegócio. Apresenta um pouquinho da empresa, por favor. Legal. Raíssa, nós somos uma empresa, de pesagem, Como nós dizemos nosso nome, nós somos uma tech da área de pesagem. Começamos aqui em Florianópolis, dentro de um ambiente das incubadoras de empresa, propício para esse segmento de inovação. E ao longo desses 21 anos, nós sempre buscamos desenvolver soluções na área de pesagem para as aplicações em geral, da indústria, do comércio e da agricultura. Então, o que ocorre? Ao longo dos anos, o Brasil, com essas diversas crises econômicas, com todos esses desafios, a gente foi enfrentando os altos e baixos e a empresa foi crescendo, se desenvolvendo. Só que, mais especificamente, no ano de 2014, nós tivemos uma crise econômica que afetou muito dos nossos clientes. Mas aí eu percebia que o segmento do agronegócio era aquele onde nós tínhamos os clientes que performavam melhor. Eram os clientes que estavam mais imunes às crises. Então eu percebi que a gente precisava fazer um redirecionamento de esforços no sentido de tornar as nossas soluções mais adequadas para o ambiente agro. E isso na nossa empresa, a partir de 2014, 2015, aí nós iniciamos um ciclo mais acelerado ainda de crescimento, porque é um segmento realmente onde existe um leque de oportunidades enorme, uma carência também muito grande. Então a gente fez essa junção aí de uma inovação tecnológica com as oportunidades. Então, inúmeras soluções ligadas, por exemplo, à área de pecuária, Tem uma série de desafios, porque você imagina o seguinte: você pesar um boi ali passando por uma área de confinamento, pode parecer uma coisa simples, mas não é. Porque um boi bravo ali passando pela balança, como que a gente vai distinguir o que é o peso do boi do que é o boi se mexendo? Então, nós fomos desenvolvendo soluções para isso, que são algoritmos matemáticos especiais que permitiam o quê? Separar o que era a vibração do animal do peso verdadeiro do boi. Então, ao quebrar essas barreiras e ao oferecer soluções ao mercado, a gente foi tendo uma ótima receptividade e o mercado do agro brasileiro, ele tem essa reciprocidade. Você oferece uma solução, você demonstra para o produtor que aquilo resolve um problema, realmente ele investe. E essa tem sido a chave do nosso desenvolvimento até então. E o que nós temos feito agora, aprofundando nesses últimos anos, é aumentar a nossa aposta no agronegócio. Porque quanto mais nós nos aprofundamos, mais oportunidades a gente identifica. Maravilha, muito interessante esse dado que você trouxe para a gente, de que os clientes da área do agronegócio cresceram, A gente vê isso em várias atividades, empresas que a gente recebe aqui falando justamente isso. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa linha de analisadores nutricionais com a tecnologia NIR. Como está esse mercado? Que tecnologia é essa? Conta para a gente. Ótimo. Então, nós entramos nessa área da tecnologia NIR através de uma parceria estratégica que nós estabelecemos aí em 2020 com uma empresa que é líder nesse segmento lá da Itália, que é a Dinâmica Generale. Então, ao serem uma referência mundial nesse segmento,
Nós combinamos o nosso expertise de mercado com a experiência deles e trouxemos para o Brasil uma tecnologia de uns analisadores nutricionais NIR. O que consiste isso? Você emite uma luz sobre um material, né? E na base da leitura, da refração dessa luz que é injetada pelo material, nós conseguimos fazer, através de um processamento aí de algoritmos matemáticos, a gente consegue fazer uma correlação com o valor nutricional daquela substância. Então, vou te dar um exemplo. Para a silagem de milho, você consegue saber o quanto existe de água naquele produto, né, que é uma informação muito importante, qual é o teor de amido, o teor de proteína, quais são as fibras, que são informações fundamentais para que o nutricionista, o produtor, ele consiga planejar uma dieta balanceada para os animais, sendo que a dieta é um elemento chave para a rentabilidade do produtor, né? Seja o produtor do gado de corte, do gado de leite, para que ele consiga atingir os resultados. Então, essa tecnologia, ela vem trazer o quê? Ela vem trazer a informação em tempo real para o cliente. Então, esse é o grande diferencial dessa linha que a gente tem trazido. São equipamentos portáteis, aonde o instrumento de medição ele é levado até o produto a ser medido, né? Porque os analisadores NIR eles já existem já há vários anos em laboratórios. Só que qual é o problema do produtor? O produtor tem que, primeiro, fazer uma seleção da amostra. Esse já é um grande desafio, que seria obter uma amostra representativa do seu material. E aí ele tem que fazer um acondicionamento da amostra, enviar essa amostra para um laboratório e aguardar pelo resultado após dias ou semanas. Nesse caso, o produto que nós estamos trazendo é justamente um produto que ele é levado até o seu ponto lá, o estoque da silagem, e é feita uma amostragem do tamanho que o produtor achar conveniente, ou seja, uma amostra muito mais representativa, de muito mais pontos de medição, e o resultado é obtido no mesmo momento, é um resultado instantâneo. Então, isso permite ao produtor planejar melhor a sua dieta, permite também um controle de qualidade muito mais eficiente da sua silagem, né? Ou seja, do material que ele compra, da matéria-prima. Isso pode permitir a ele planejar as compras de fornecedores que fornecem material de melhor qualidade e, no final das contas, fazer a correção da sua dieta para ter uma dieta otimizada, entendeu? Então, os benefícios são muitos e têm sido bastante inovadores mesmo. A gente está até vendo algumas imagens aí. Você pode explicar para a gente o que exatamente está sendo feito aqui com essa máquina? Exatamente. Esse é um dos analisadores que nós temos, né? O AgriNIR, que ele é uma maleta que pode ser transportada até a área onde está armazenada a silagem, nesse caso o produto em análise, a silagem de milho, e é feita uma análise do valor nutricional da silagem de milho, né? Então, é um processo que são coletadas inúmeras amostras, justamente para que exista uma base de dados boa o suficiente, confiável o suficiente, para que o nutrólogo, o veterinário, o nutricionista possa fazer um bom planejamento da dieta, né? Então, nós orientamos, né, o cliente durante o processo de entrega técnica de como são as boas práticas para a coleta de amostra, né, que nem nós estamos vendo aí no vídeo. O técnico está fazendo a seleção, a separação, justamente com o objetivo de ter os resultados os mais representativos possível. Carlos, é muito interessante, você tinha falado aí a questão da pesagem do animal, de que forma isso também ajuda para o bem-estar dos animais, né? É uma tendência, inclusive, essa temática de bem-estar. Exatamente. O que existe
é a necessidade de você começar a monitorar as informações, medir, trazer mais ciência para a produção. Porque o que nós temos observado, né, um traço interessante, é que os proprietários, né, os fazendeiros que têm investido mais em tecnologia, são aqueles que têm obtido os melhores resultados, né? A elevação do custo dos insumos tem sido um desafio para toda a cadeia produtiva na verdade, em vez de dificultar o nosso trabalho de venda dessa solução, na verdade, isso tem aumentado o apelo por um maior controle, né? Porque, na verdade, o retorno sobre o investimento na área de tecnologia, com o aumento dos insumos, esse retorno tem ocorrido num período de tempo mais curto, porque economizar passa a ser mais importante ainda para a cadeia. É verdade. E falando aí do agronegócio de modo geral, quais são os segmentos que mais têm procurado as soluções de vocês? Grãos, pecuária, temos cana-de-açúcar. Também queria que você falasse um pouquinho desses segmentos que utilizam essas tecnologias. Essa tecnologia, nessa forma como nós propomos, né, de levar o instrumento a campo, ele é uma tecnologia inovadora. Então, nós temos identificado oportunidades. Primeiramente, nós começamos de um segmento onde nós somos muito fortes, que é na área da pecuária. Então, começamos pela pecuária de leite e pecuária de corte, para monitoramento da silagem. Porém, o Brasil ele é tão rico e tão representativo na área de grãos que existe um trabalho, um potencial imenso, por exemplo, para análise de milho, né, onde nós podemos verificar em tempo real qual é o valor da umidade de um grão de milho e o teor de amido dele, como também no caso da soja, que ao analisar a soja, nós temos instantaneamente, em tempo real, a informação do teor de proteína, do teor de água e da quantidade de óleo que você tem em um grão de soja. Então, essas são informações muito relevantes, porque, na verdade, quando nós estamos comercializando, por exemplo, soja, o que nós temos ali em questão é um comércio sobre proteína. Então, o valor ali está na proteína. Então, às vezes nós estamos comprando simplesmente um grão sem olhar qualitativamente o que está sendo feito. Então, o que nós temos percebido da indústria e do comércio em geral, do processamento de grãos, é que hoje muitas dessas informações elas não são monitoradas em todos os pontos como deveriam, por falta de condições para fazê-lo. Então, nós estamos trazendo essa tecnologia agora, né, nesse momento ao mercado, a receptividade tem sido excelente e os potenciais de uso também são fantásticos. Temos um exemplo, por exemplo, da cana-de-açúcar, onde estamos com um projeto também pioneiro, onde torna-se possível medir o teor de sacarose da planta para que seja decidido qual é o melhor momento para ser realizada a colheita. Ao mesmo tempo, você tem tantas informações para a cadeia que os próprios clientes eles falam, olha, eu não monitorava isso. E essa informação é muito importante, mas eu tenho que compreender o quanto ela é importante para montar um plano de ação para usar essa informação a nosso favor. Então, o que nós temos encontrado hoje é realmente esse cenário onde torna-se possível monitorar essas informações, que são importantes tanto para o comércio, para você verificar a qualidade do que está sendo comercializado, quanto para as empresas de pesquisa de sementes. Porque, por exemplo, você vai observar que existem sementes que têm um rendimento de proteína diferente da outra. Então, isso permite o quê? O desenvolvimento de novas espécies que tenham um rendimento maior de proteína ou de amido, ou no caso da cana-de-açúcar, um teor de sacarose maior. Então, não é simplesmente olhar, está ali o produto, tudo é milho. Não, existem milhos com teor diferente de amido e que vão dar um rendimento diferente para o cliente.
Muito interessante. Carlos, e como o uso da tecnologia pode, então, contribuir para aumentar a lucratividade e minimizar, né, os custos aí nas fazendas? Você já trouxe um apanhado para a gente dessas tecnologias. A gente Isso. estava até com uma imagem aqui agora há pouco de um outro aparelho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de lucro e custos. Sim. O que ocorre? Hoje, por exemplo, aí para cada segmento existem inúmeras vantagens. Por exemplo, para a área de gado, ao você ter uma otimização da sua nutrição e a você poder fazer uma dieta balanceada, você vai acabar economizando nos insumos. Esse é o grande apelo, aquele apelo mais explícito, mais imediato. Na área de grãos, você pode, na área de comércio, trazer mais luz para a qualidade do produto em si. Aquele produtor que tem um produto de melhor qualidade, ele pode qualificar melhor o seu produto, demonstrando para o seu cliente que ele produz um grão de melhor qualidade. Ao mesmo tempo, na outra ponta, quem compra vai poder avaliar qual é a qualidade do produto que ele está comprando. Porque, por exemplo, quem compra silagem de milho, ele pode comprar uma silagem de milho com teor de amido em torno de 30%, ou uma silagem de milho com teor de amido em torno de 10%. A qualidade, né, o rendimento energético disso, para ele montar a dieta dele, é totalmente diferente. Então, ele pode avaliar muito melhor aí o que ele está fazendo, o que ele vai comprar e selecionar melhor as matérias-primas e o produto final do que ele está produzindo para alimentar o gado ou para comercializar o grão. Ou, no caso, a empresa, né, a usina de açúcar, ela pode planejar melhor o tempo de colheita para ter uma produção de cana com um nível de sacarose mais alto. Então, isso são atividades assim que impactam diretamente a produtividade e o bolso deles. Muito bem, Carlos. E nesse contexto, quais são as perspectivas de crescimento e de ampliação da marca? Qual o potencial de crescimento desse tipo de tecnologia aqui no Brasil? Raíssa, o agro não tem nos desapontado. O agro brasileiro ele é forte, ele é resiliente e ele apresenta para nós um leque de oportunidades muito grande. O que nós temos visto é um nível de profissionalismo cada vez mais alto, né? Cada vez mais empresas interessadas em investir no Brasil. Nós temos observado também a tecnologia que está sendo aplicada no Brasil, tem sido a tecnologia de ponta mundial, né? Então, a WageTech Agro, ela olha para o futuro e ela vê um campo muito fértil à sua frente, né? Existem desafios, mas são desafios que com pesquisa, estudo, trabalho, eles podem ser superados. Então, nós dizemos aqui que aquilo que pode ser resolvido com trabalho não é um problema. Então, o nosso maior desejo, né, quando a gente decidiu focar no agro, que era ter um campo de trabalho para nos desenvolver, ele vem sendo atingido plenamente. Porque as oportunidades de trabalho no agronegócio, elas não terminam, pelo contrário. Quanto mais nós nos aprofundamos, maiores são as oportunidades que nós vislumbramos, entendeu? Então, a nossa visão é muito positiva, né, uma visão de acreditar no Brasil, né? E de olhar para o futuro e ver nesse campo da agricultura aquele Brasil do futuro que a gente sempre desejou. Qual é a agricultura do futuro, a pecuária do futuro, na sua avaliação? Você acha que a tendência, então, são as fazendas que utilizam automatização, digitalização dos processos? Aliás, não é nem o futuro, né, Carlos? Isso, como você já trouxe aqui para a gente, já começou, né? O que você estima para o médio e longo prazo? Eu acho que essa já é uma realidade brasileira. E o Brasil, finalmente, eu tenho a percepção que o Brasil está se tornando um protagonista desse processo. O que nós temos enxergado, em termos de futuro, é realmente a implementação real da agricultura de precisão. E aí eu vou te dar um exemplo. Nós temos soluções, né, que
elas permitem, por exemplo, você vai fazer uma colheita de um grão e vai fazer uma correlação entre a quantidade do que está sendo colhido, a qualidade do que está sendo colhido, com aquele mapeamento geográfico daquele solo. E temos também uma solução que permite ao agrônomo fazer um planejamento de quanto de fertilizante em quilos vai ser distribuído por aquela área. Então, é um processo completo, aonde pode-se monitorar desde a fertilização até a produtividade do grão e a qualidade do grão. Então, dentro da nossa experiência, né, que nós chamamos aí das fazendas inteligentes, o que seriam essas fazendas inteligentes? Seriam todos os equipamentos conversarem entre si. Então, você tem a balança de caminhão que recebe a matéria-prima, aí você tem o analisador NIR que faz o controle de qualidade da matéria-prima, aí você tem a balança que pesa o gado, que acompanha se a curva de engorda do gado ela está ocorrendo de acordo com o planejado pelo nutricionista. Aí depois tem a venda do gado, que vai ser aferida numa balança também. Então, o que acontece? Eu acho que a geração de valor vem justamente dessas informações que nós, na WEGTEC, a gente tem o propósito de oferecer ao produtor, que são as informações de peso, as informações nutricionais do alimento, né? Então, eu acho aí que desse Big Data aí das fazendas inteligentes, é que a gente vai ter aí um centro de decisões para orientar os produtores a otimizar a sua produção, né? E ter realmente a fazenda do futuro, né? Sustentável, produtiva, né? Essa é a nossa missão aqui. Nesse momento que a gente vive num cenário de tantas incertezas, aumento de custos, né, Carlos? A gente sabe que esse tipo de tecnologia é mais do que nunca necessário, especialmente tecnologias que ajudam na agricultura de precisão, na aplicação de insumos com mais precisão, economizando esses insumos, porque é um momento difícil que o mundo tem atravessado, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, as demandas são tantas. Nós temos um projeto que já está maduro lá na Europa, mas só para te ilustrar como o potencial é enorme. Na Europa, especificamente na Alemanha, você não pode fazer o descarte do esterco animal de qualquer forma. Então, o que acontece? Nós temos lá uma solução desses analisadores NIR, que ele vai aplicado diretamente no caminhão que faz a distribuição do esterco na terra, e ele faz o controle da taxa de aplicação do adubo NPK. Porque o esterco, ele tem os mesmos componentes de um adubo químico, né? O nitrogênio, fósforo e potássio. Só que o que acontece? Você tem que jogar, né? Você tem que fazer o lançamento desse material no solo na medida certa. Então, se você lança em excesso, você corre o risco de estar fazendo uma poluição, né, do solo. Ele não vai absorver todos os nutrientes e vai acabar escoando isso para a água dos rios. Então, esses instrumentos, eles são tão poderosos que, além de fazer um descarte correto da matéria orgânica, ele ainda evita a poluição, atende uma regulamentação ambiental que é fundamental hoje, né, para a gente fazer essa demonstração, e economiza dinheiro, né, que o fertilizante hoje está caríssimo também. Com certeza, essa é a tendência, preservar, produzir mais, né, economizar esses insumos. Carlos, nosso tempo está chegando ao fim. Olha, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui para a gente, por apresentar essas novidades. Eu vou deixar você passar um recadinho rapidinho aqui, se quiser passar o contato da empresa, fica à vontade. Raíssa, nós que agradecemos a oportunidade, somos muito gratos, né, a oportunidade de vocês e do agro em si. Recomendo a todos os empreendedores brasileiros que olhem para o agro com muito carinho, né?
Temos aí na tela o nosso site. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Estamos à disposição aí para receber contatos de empreendedores, as outras startups, agtechs, né? Eu acho que nós nunca perdemos quando ajudamos alguém e estamos aqui para colaborar nesse processo todo. É isso aí, recado dado. Muito obrigada, Carlos. Até a próxima. Obrigado. Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveita para mandar um recadinho para a gente no WhatsApp, número 11 937007883. Está aparecendo aí na sua tela. Envia sua sugestão de pauta. Se você gostou de alguma entrevista que a gente fez aqui, manda uma mensagem para a gente. Um ótimo fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.